Você olha para o seu quintal e vê um sanhaço cinzento ou um beija-flor verde brilhante. Para os seus olhos humanos, aquelas cores são bonitas, mas a realidade é que você está enxergando apenas uma fração minúscula do mundo real. Os pássaros vivem em um universo visual completamente diferente, cercados por cores invisíveis que você nunca vai conseguir ver. Enquanto nós precisamos de luz solar filtrada para distinguir tons básicos, as aves olham para as mesmas árvores e enxergam padrões luminosos e detalhes que parecem ficção científica. Nós somos praticamente cegos perto de qualquer pássaro comum que visita as suas plantas. É como se estivéssemos assistindo a uma antiga transmissão de televisão em preto e branco, enquanto eles assistem ao mundo em altíssima definição colorida. A grande diferença começa na estrutura física dos olhos. O olho humano médio possui 3 tipos de receptores de cor, chamados cones, que nos permitem identificar o vermelho, o verde e o azul. Toda a nossa percepção visual é construída com base nessas 3 cores primárias. Os pássaros possuem um quarto cone ocular especializado em captar a luz ultravioleta. Isso significa que eles são tetracromatas e conseguem enxergar um espectro de luz invisível para nós. Onde você vê apenas um céu azul ou uma folha verde, uma ave percebe matizes ultravioleta misturados a essas cores, criando uma paleta de tons que nossa mente sequer consegue processar. Essa diferença tem uma explicação histórica profunda que remonta à época dos dinossauros. Os ancestrais comuns dos répteis e das aves já possuíam essa visão tetracromática completa. No entanto, os primeiros mamíferos passaram por um longo período evolutivo de hábitos estritamente noturnos para fugir dos dinossauros gigantes que dominavam o dia. Durante esse tempo na escuridão, nossos ancestrais mamíferos perderam 2 dos 4 cones originais, mantendo apenas 2. Nós, humanos, recuperamos um terceiro cone muito tempo depois, mas os pássaros nunca perderam a estrutura original. Eles mantiveram a visão colorida perfeita do início do mundo. Além desse quarto cone, a biologia das aves colocou um filtro especial em suas células visuais. Cada um dos cones nos olhos dos pássaros contém uma gotícula de óleo microscópica altamente pigmentada. Essas gotículas funcionam como óculos de sol de altíssima precisão instalados diretamente na retina. Elas filtram comprimentos de onda de luz específicos, reduzindo o brilho excessivo e aumentando o contraste de forma surpreendente. É graças a esse sistema de filtros que uma ave consegue identificar um inseto verde camuflado em uma folha verde a dezenas de metros de distância, mesmo sob a sombra densa de uma floresta. Essa visão ultravioleta não é apenas um detalhe estético, mas uma ferramenta vital para a sobrevivência diária. As plantas evoluíram junto com os pássaros e se aproveitam dessa capacidade visual para garantir a polinização e a dispersão de suas sementes. Muitas flores e frutas, que parecem verdes ou escuras para nós, possuem superfícies que refletem fortemente a luz ultravioleta. Um fruto verde e imaturo não reflete essa luz, mantendo-se camuflado entre as folhas. Mas, assim que amadurece, a casca desenvolve uma camada cerosa que brilha intensamente sob o espectro ultravioleta. Para um pássaro que voa procurando comida, essas frutas maduras se destacam na vegetação como se fossem luzes piscando no meio das folhas, enquanto as verdes continuam invisíveis. As flores também exibem marcas especiais de néctar que funcionam como sinalizações biológicas. Elas apresentam padrões circulares ou linhas convergentes brilhantes que apontam diretamente para o centro da flor, onde o alimento está escondido. Para um beija-flor, essas marcas agem como faixas reflexivas em uma pista de pouso,
garantindo que ele encontre o alimento em segundos, sem gastar energia desnecessária. Até a casca de certos ovos possui padrões ultravioleta específicos que são impossíveis de reproduzir artificialmente. Isso ajuda os pais a identificarem seus próprios ovos em ninhos escuros ou a detectarem se um pássaro invasor tentou colocar um ovo intruso ali para ser chocado. Algumas espécies de cucos tentam imitar os ovos de outros pássaros, mas a assinatura ultravioleta do ovo falso raramente coincide com a do ovo verdadeiro, permitindo que os donos do ninho descartem a ameaça imediatamente. Esta capacidade visual também dita como as aves se relacionam e escolhem seus parceiros. Muitas espécies de pássaros parecem idênticas aos nossos olhos, com machos e fêmeas com a mesma plumagem cinzenta ou parda. Para os cientistas, essas espécies eram classificadas como visualmente iguais, até que a tecnologia permitiu analisar a plumagem sob luz ultravioleta. A realidade revelada foi impressionante. Machos de várias espécies possuem áreas nas penas que refletem a luz ultravioleta com uma intensidade absurda. As fêmeas usam essa intensidade para avaliar a saúde e a força do parceiro, pois aves doentes ou com parasitas perdem o brilho ultravioleta de suas penas, muito antes que a cor visível comece a desbotar. Um pássaro que nos parece comum e sem graça pode ser o indivíduo mais brilhante e cobiçado do bando. Nos predadores, essa visão de super-herói ganha contornos ainda mais extremos. Aves de rapina, de pequeno porte, como os falcões e os peneireiros, caçam pequenos roedores no chão de campos abertos. Esses roedores costumam marcar seus caminhos e territórios com urina enquanto correm pela vegetação. A urina dos roedores reflete fortemente a luz ultravioleta. Para o falcão, que voa a dezenas de metros de altura, a grama não é apenas um tapete verde uniforme. Ele enxerga rastros brilhantes desenhados no chão, que mostram exatamente por onde a presa passou e onde ela está escondida no momento. A caçada se torna precisa, graças a essa assinatura luminosa, invisível para qualquer ser humano ou para o próprio roedor. A visão das aves vai além da identificação de cores e alcança a própria física da luz solar. Elas conseguem perceber a luz polarizada, o que permite que usem a posição do Sol para navegar, mesmo em dias completamente nublados. Estudos mostram que os pássaros possuem proteínas especiais nos olhos chamadas criptocromos. Essas proteínas reagem à luz azul e permitem que as aves literalmente enxerguem as linhas do campo magnético da Terra. É como se elas tivessem uma bússola translúcida sobreposta ao seu campo de visão natural, guiando suas migrações por milhares de quilômetros sem se perderem. Esta sensibilidade visual extraordinária também serve como uma barreira protetora contra predadores. Quando um gato se move silenciosamente entre os arbustos, o movimento dos seus pelos reflete a luz de forma diferente da vegetação ao redor. Um passarinho percebe essa variação luminosa instantaneamente, mesmo se o predador estiver perfeitamente imóvel e camuflado sob as sombras. Isso explica por que muitas vezes os pássaros começam a gritar e a dar alarmes no quintal antes mesmo de você conseguir notar a presença de um invasor na área. Eles estão vendo um sinal luminoso de alerta piscando no meio da folhagem. O contraste visual, gerado pelo movimento do predador sob a luz ultravioleta, rompe qualquer tentativa de camuflagem terrestre. Essa diferença brutal na percepção visual também é a razão pela qual milhares de aves colidem contra janelas de vidro todos os anos. Como o vidro é transparente e reflete o céu ou a vegetação, os pássaros não conseguem perceber a barreira física. Para resolver isso, cientistas desenvolveram adesivos especiais
que refletem a luz ultravioleta, enquanto a janela continua parecendo perfeitamente limpa e transparente para nós. Para as aves, os adesivos brilham intensamente como teias de aranha luminosas ou barreiras coloridas. Hoje em dia, a própria indústria de arquitetura começou a desenvolver vidros comerciais, com padrões internos que refletem luz ultravioleta de fábrica. Essa solução simples salva vidas diariamente, aproveitando uma capacidade biológica única deles que nós não compartilhamos. Da próxima vez que você observar um pássaro olhando fixamente para um arbusto aparentemente vazio no seu quintal, lembre-se de que ele não está apenas olhando para as folhas. Ele está observando um espetáculo de luzes e cores que nós, meros humanos, fomos programados para nunca ver.